Pessoal, vocês possuem dúvidas relacionadas à aposentadoria para pessoas com deficiência? Então, hoje nós temos aqui o prazer de receber o enorme Dr. Denis. É um advogado especialista da área e vai vir aqui esclarecer algumas dúvidas que nós temos no dia a dia. Como, por exemplo, quem tem direito para essa aposentadoria, quais são as vantagens, como que a empresa, você que é gestor e nos acompanha muito, como que você deve ter a documentação dentro da tua empresa para que possa ajudar esse trabalhador no futuro dele, da aposentadoria dele. Então, nos siga porque vai ser muito importante tirar essas dúvidas, até porque sabemos que isso é algo novo. Então, gosto sempre de deixar claro que nós não somos donos da verdade, mas procuramos sempre trazer aqui a nossa experiência e procuramos trazer também conhecimentos externos, como o Dr. Denis, que é o especialista dessa área, para nos ajudar a levar esse conhecimento até vocês. Dr. Denis, é um prazer enorme ter você aqui. É um cara que eu sei que tem a agenda super lotada, devido aos projetos, devido aos novos negócios. E vejo que o nosso público principal sempre são empresários e gestores, porque somos uma clínica de medicina e segurança do trabalho. E esse tema, PCD, tem sido muito falado no momento atual por ser algo novo e que realmente é um direito muito importante para os trabalhadores. E não é uma visão simplesmente do trabalhador, mas sim da empresa, porque a empresa tem que pensar em ajudar o seu colaborador. Já faz isso no dia a dia. E é o que a gente fala sempre aqui na LeaderMed. A gente tem a excelência em cuidar de que tem o prazer de produzir. Então, se você tem trabalhadores que produzem na tua empresa para que a sua empresa dê resultados, por que você não procura ter toda a documentação correta para ajudar no momento que ele precisar da aposentadoria? Então, pode falar sobre isso aí pra gente e vamos lá, vamos tirar essas dúvidas do pessoal. Perfeito. Obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui, todo mundo que está nos acompanhando, né? Bem-vindos à LeaderMed, né, hoje, né? O podcast está ficando famoso, está crescendo, né? Tá legal no YouTube, estava acompanhando. Antes de tudo, eu sou o Denis Rodrigues, para quem está chegando e me conhecendo, eu sou advogado e especialista em PCD. E a minha história com o PCD não começa agora, né? A minha mãe teve um derrame com 38 anos e aí, quando a minha mãe tem um derrame, eu inicio essa realidade de vivência do PCD. Então, naquele momento, o papai acabou se distanciando da gente, ficou eu e meu irmão com a minha mãe na cadeira de roda, veio duas tias nos ajudar e eu começo ali com 10 anos, levar minha mãe na fisioterapia, levar minha mãe no mercado, por exemplo. Chegava no mercado aqui da região, estava fechado, isso daí há 20 anos atrás, né? A área que você entra com a cadeira de roda era trancada, você não conseguia passar e falava pro rapaz, pro segurança, olha, não consigo passar com a cadeira de roda aqui. E o segurança ia lá, buscava uma chave, depois falava pra gente entrar pelo carro. Então, quando a sociedade começa a se alertar sobre alguns temas, as pessoas começam a se envolver, os direitos começam a aparecer e melhorar. Então, essa oportunidade que o senhor dá para falar sobre o PCD hoje, pra gente que trabalha com a comunidade PCD, que vive a comunidade PCD, é maravilhosa. Então, ainda mais falando de aposentadoria, obrigado de coração, viu? Porque a minha vivência não é da aposentadoria somente, a minha vivência é com o PCD. Hoje nós vamos falar de aposentadoria, só que só da abertura, da LeaderMed, dos médicos, que antes ninguém falava sobre isso. Então o senhor está fazendo um médico que trabalha com empresários, como ajudar um PCD. Obrigado pela oportunidade. Então a nossa vivência não vai ser hoje falar só de aposentadoria, mas sim falar do direito do PCD. Obrigado mesmo, viu? Que legal, Denis. Ô, Denis, desde quando começou o PCD, uma pessoa que tem deficiência, a ter esse direito? Então vamos lá. Quando a gente fala de PCD e direito à aposentadoria, nós estamos falando lá de 2013. Só que nós não precisamos nos alertar somente à data de lei. Nós temos que buscar a realidade assim, ó. O PCD sempre deveria estar inserido no mercado de trabalho. O PCD sempre buscou isso. Aquele slogan de todo PCD é inválido, ele está errado. Tanto é que no nosso Instagram lá está escrito, ó, nem todo PCD é incapaz, nem todo PCD é inválido. O PCD tem que estar no mercado de trabalho. Quem é que não está no mercado de trabalho? O PCD que não tem capacidade, ele perdeu a capacidade ou ele não teve uma capacidade de criança, nasceu com alguma deficiência que o deixou numa condição de invalidez para o trabalho. Só que todas as outras pessoas, todas as pessoas que possuem uma deficiência, elas têm que entender o seguinte: eu devo ser inserido no mercado de trabalho, eu não sou um coitado. Eu cresci com a mamãe, depois passando pano dentro de casa, na cadeira de roda. E quantas empresas têm um PCD que é ativo, que sustenta a família, sustenta a casa? Quantas pessoas que são PCDs e não contam pra ninguém? No escritório a gente vive isso daí. Vou fazer uma aposentadoria da pessoa, assim,
doutor, na verdade eu sou PCD porque eu não levanto meu ombro. É até aqui, mas ninguém sabe. Então a pessoa tem uma lesão de ombro e não conta. A pessoa teve uma amputação de membro, nasceu com uma má formação. Então a pessoa chega no escritório escondendo a mão. Tanto é que a perícia, ela é biopsicossocial. Ela não leva em consideração somente a questão da deficiência em si, daquele estereótipo, mas as consequências sociais, as barreiras sociais que esse PCD enfrenta. Então, isso daí é o núcleo da nossa realidade. Perfeito, é desde 2013, tá certo. 2016 a gente teve um avanço, Lá na Constituição de 88, o Estado já tem essa responsabilidade. E em 91 vem a Lei Orgânica da Assistência Social, trabalha o PCD. Nós temos todos os adventos de leis posteriores que mudam a nomenclatura. Você não pode falar, lembra que a gente falava assim, a pessoa tem um problema, a pessoa tem isso. Não, aí vai vindo as leis, elas vão aumentando, mas não é uma questão de tempo. Né? A gente sempre fala assim, o direito ele acompanha a sociedade vive o direito, elas são assim interligadas. Então, eu sempre, assim, até antes da lei, vamos colocar uma lei aqui de 2021, que é a lei do monocular, que ela traz a situação que o PCD pode ser aposentado uma vez que ele tenha perda de visão de um olho só, né? Então, a gente chama de monocular. Só que antes de 2021 já fazia o protocolo, então não importa o tempo na prática. O que importa para mim é reconhecer que um PCD ele se esforça mais do que uma pessoa que não tem deficiência, por isso ele deve ser aposentado de maneira especial. Por isso ele pode continuar trabalhando depois de aposentado. Então esse é o núcleo, não é a data da lei, ao meu ver. Por quê? Um exemplo, vitiligo. Ninguém falou sobre PCD. Ninguém fala que uma pessoa que tem vitiligo é PCD. No escritório eu fiz a aposentadoria de uma pessoa que tem vitiligo e foi aposentada. Então por quê? Eu entendo que tem uma barreira social para quem tem vitiligo. A pessoa ela tem muitas vezes uma baixa autoestima, ela tem que vencer coisas que eu não tenho que vencer. A pessoa ela se esforça para se manter no mercado de trabalho. Eu perguntei para a moça assim, com vitiligo, não tem uma lei que diz que vitiligo é PCD. Mas eu falei assim, eu chamo de irmã, né? No nosso manual de tom de voz eu chamo meus clientes, a maioria deles de irmão, irmã, é o meu jeito de ser, né? Eu falei, irmã, conta para mim, como é que foi a sua juventude? Como é que era quando você era criança no colégio? Porque o vitiligo dela, ele já começou muito cedo, porque tem pessoa que demora a aparecer a questão do vitiligo. Com ela foi muito rápido. Ela falou, doutor, eu morria de vergonha. Eu falei, pra você arrumar namorado, como é que foi? Ela começou a chorar. Eu falei, escreve uma carta pra você mesmo, contando a sua vida de criança e tal. Naquela hora, eu já tinha certeza, eu vou ganhar esse processo aqui, não tem como. Não tem uma lei falando que vitiligo é PCD, mas eu vou pedir porque ela tem uma barreira social. Se a gente pensar bem, essa moça, ela se esforçou tanto para se manter no mercado de trabalho, porque ela falou que tinha dias ela chegava para trabalhar, ela achava que estavam falando dela, mas nem sempre estavam falando dela. As pessoas estavam rindo de alguma coisa, estão rindo de mim porque o meu vitiligo aumentou. Aquilo atrapalhava ela o dia inteiro no trabalho. Ela tem que ser considerada PCD. E ela foi. Colostomizado, não tem uma lei falando que colostomizado, tem projetos, tem uma situação ou outra, mas dentro da INSS não tem nada disso. Eu não vou pedir? Eu vou pedir. Então, assim, nem é o tempo, nem é a data da lei, mas sim a pessoa ser PCD e estar no mercado de trabalho. Eu achei legal uma coisa que você falou aí e que realmente eu trago isso para a prática. Não quer dizer que você tem uma limitação que você seja incapaz, seja válido. Então eu já tive casos, inclusive, que a gente quando vai fazer aquele documento para o Ministério do Trabalho, tem escrito lá que o paciente tem que assinar a ciência daquele enquadramento que ele aceita. Não são com essas palavras, mas é isso que quer dizer. Eu já tive casos que o trabalhador não tinha um braço e ele virou para mim e falou, não, doutor, eu não aceito. Por quê? Porque tudo que você faz eu faço. E eu não aceito me caracterizar como um PCD. E tudo bem, porque ele não entende dessa forma. Tem aqueles que sofrem realmente, igual o caso que você citou do vitiligo, mas tem casos que tem uma perda maior, uma limitação maior, mas na cabeça dele tudo bem. E ninguém pode dizer que ele é um deficiente, correto? E boa parte assim, ó, que eu falo hoje, que é um serviço de conscientização. Eu fiz uma aposentadoria de uma menina na Johnson. Eu falo menina porque a aposentadoria do PCD, depois a gente vai falar sobre isso, para quem está nos acompanhando, e até ficar quando que a pessoa vai aposentar, qual o valor de salário, como funciona a aposentadoria do PCD. Nós vamos falar sobre tudo isso. E quem está nos acompanhando vai ver que é sensacional. É sensacional. E como a medicina do trabalho pode nos auxiliar nisso, a gente tem algumas dúvidas que eu preciso tirar com o Dr. João hoje. Mas assim, eu tenho que conscientizar isso que o Dr. João disse, a maioria dos meus clientes que eles são PCDs. Porque eles não aceitam, exatamente. Olha, eu faço tudo que todo mundo faz, tá bom, tá certo, é isso daí. A mamãe, quando teve o derrame, até hoje,
ela tem uma crise tremenda para aceitar que ela não consegue fazer tudo o que uma pessoa comum faz, entendeu? Que não tem uma deficiência, entendeu? Que não tem uma deficiência. Na cabeça dela não entra isso. Mamãe dentro de casa, ela tá lá, ela tá brigando comigo, minha mãe é monocular também, minha mãe, o derrame dela foi muito forte. Então assim, ela não aceita. Então com as minhas crianças, eu tenho 4 crianças, né? Então com as minhas crianças, ela quer, esses tempos ela caiu, uma menininha derrubou ela em casa, eu falei, meu Deus do céu, porque ela acha que ela consegue com uma muleta, né, correr, né? Então assim, ela não aceita essa realidade. Então o primeiro trabalho nosso como advogado é esse trabalho de sentar e conversar, olha, de fato, o senhor faz tudo, só que o senhor tem um direito, o senhor não pode abrir mão disso, né? Ah, não, eu não sou PCD. Não, o senhor é PCD. O senhor pode até não aceitar, mas o senhor ele é PCD. Então, assim, o meu trabalho de fato é esse, de conscientização. E para falar, não é porque você é PCD, você é inválido. Não é porque você é PCD, você não vai ter cargo de chefia. Não é porque você é PCD, você vai aceitar a situação. Aquele estereótipo que nós tínhamos do passado, ai, tadinha, olha só, ela não escuta, coitada, tem que pedir um LOAS para ela. Isso me dá desespero. Me dá desespero. Tanto de gente que poderia ter um cargo alto, poderia ter mudado a sociedade e se acomodou com o benefício de um salário mínimo. Hoje a gente já está vendo muito pouco isso. O pessoal está indo atrás, realmente. Os atletas, graças a Deus, os atletas paralímpicos, eles têm nos demonstrado isso, ainda mais aqui no Brasil. Nós somos a maior potência, ainda mais pela nossa estrutura. Se nós colocarmos a estrutura que o PCD tem no Brasil e as medalhas que nós temos na Olimpíada Paralímpica, a nossa comissão paralímpica, ela é, sim, de garra. E cada história daquela a gente tem um sentido assim, ó, vale a pena lutar pelo direito do PCD. Vale a pena lutar. Então esse serviço realmente precisamos conscientizar que as pessoas de fato são PCDs. Que legal. E isso na visão do trabalhador. E na visão da empresa? Porque a gente vê que muitos empresários têm medo de ter colaboradores desse dentro da empresa, pensando que vai sair mais caro, que não vai ser eficiente. Qual que é a tua visão em relação ao empresário que nos acompanha, ao gestor? Nossa, isso é mágico. Por que eu falo? O PCD tem uma realidade assim, ó. O PCD, quando ele é contratado, para que ele seja demitido, a gente tem que ter um outro PCD para aquela mesma vaga. Então, torna uma realidade difícil. O próprio RH, devido à falta de capacitação e esse entendimento das pessoas, da nossa sociedade, que o PCD ele não tem capacidade, que o PCD é inválido, nós temos uma mão de obra muito baixa de pessoas com deficiência para atuar em diversos cargos. Qual que é o meu projeto sempre? Em vez de nós gastarmos tanto dinheiro no RH, nós precisamos investir na capacitação e no entendimento. Por quê? Muitas vezes, dentro da própria empresa, nós temos uma realidade PCD e não sabemos. E é aí que entra a medicina de segurança do trabalho. Aí que entra a LeaderMed e essa realidade de tem como auxiliar um empresário a cumprir a cota PCD utilizando os próprios funcionários. Hoje tem. Então tem diversas ferramentas, desde tecnologia, desde palestras, desde entendimento. O empresário ele vai conseguir cumprir a cota PCD porque as multas são altíssimas. Sim. Todas as empresas, nós vamos falar de empresas com um número maior de 1.000 funcionários aí, ela tem que cumprir uma cota de pelo menos 5% de PCD. E boa parte das empresas, elas não cumprem. E essas multas, elas são progressivas, né? Eu vou começar a multa ali um pouco abaixo de R$5.000, mas ela vai subindo. Quem está nos assistindo, que é empresário, fala assim, não vou me atentar a isso, toma cuidado, né? Até se sua empresa tiver um número menor de funcionários, que você vai crescer. Você vai crescer e crescer rápido. Às vezes acontece isso, né? O boom da pandemia, quantas empresas cresceram da noite... não, muitas empresas fecharam, mas muitas cresceram e muito da noite para o dia. E a cota PCD tem que ser cumprida. Então, assim, o empresário, se ele puder parar, olhar esse nosso podcast, assistir, ele vai ver. Tem como eu cumprir a cota PCD de uma maneira mais simples, sem gastar tanto dinheiro e também tendo liberdade contratando pessoas boas, né? Sim. Ele tem que estar próximo. E qualquer empresa tem que preencher a cota ou não? Não, mas vamos falar sempre assim, empresas maiores do que 250 pessoas, porque para a pessoa não se... 250 funcionários, vamos dizer assim, não se alertarem. Eu cumpriria a cota por uma questão social. Então, na minha visão, sim. Na minha visão, eu tenho PCD dentro do nosso escritório é pequeno, vamos assim dizer, não é o maior escritório do Brasil. Só que assim, quando se fala de PCD, nós somos o maior do Brasil pelo nosso atendimento e o número de pessoas. Se você pesquisar no Google o nosso escritório, você vai encontrar essa realidade. Só que número de funcionários não, mas as pessoas têm que tirar da cabeça assim, ó, eu ter um PCD é um prejuízo para mim, eu tenho que... Não, você não vai contratar um PCD por dó, é isso que está errado. O empresário tem que contratar o PCD pela capacidade, por aquilo que ele possa gerar, entendeu? E é exatamente isso. Não para preencher simplesmente a cota. Não, simplesmente preencher a cota. Eu já vi locais que a cota PCD ela é cumprida de uma maneira assim administrativa, basicamente numa associação com ONGs. Que aí o empresário chega, olha, aqui tem um monte de gente que eu trago da ONG, deixo um servicinho.
pago e a pessoa nem vem para o trabalho. Não precisa disso. Vamos colocar o PCD para gerar dinheiro, para trabalhar, e tem como. Para dignificar, né, Denis? Você traz a dignidade da pessoa humana, mas você também traz para o empresário, porque assim, não adianta o empresário ter só a dignidade da pessoa humana, ele tem que ter lucro, ele tem que ter dinheiro, senão ele fecha a empresa, né? Sem lucro não tem poesia, né? O empresário, olha assim, a nossa empresa ela é uma empresa verde, a nossa empresa é uma empresa social, a nossa empresa é maravilhosa, os funcionários são felizes, mas a gente está fechando no vermelho. Né? Sem lucro não tem poesia. O lucro é base de tudo para o nosso empresário. Eu que sou empresário, o senhor que é empresário, começa a gente, né? Quero só aqui ser uma pessoa boa. Não, isso daí eu vou fazer caridade, né? Se eu tenho empresa é para gerar lucro, é para mudar a sociedade, é para ter função social, é para colocar dinheiro no meu bolso e no bolso dos nossos funcionários, para atender bem nossos clientes. Então a realidade é essa, a gente precisa de lucro. Então essa ideia do PCD que não produz dentro da empresa é uma ideia muito ultrapassada e é simples de resolver isso, né? E só para deixar claro, a legislação cita que empresas com 100 funcionários ou mais, a partir de 100, precisam de 2%. Ou seja, se você tem 100 colaboradores, 2 desses 100 precisam ser PCD. E daí tem toda uma tabela que você tem que analisar e ver aonde você se enquadra e qual é a porcentagem que você precisa ter. Abaixo de 100 não tem obrigatoriedade para a legislação. E o que eu quero colaborar nessa questão, mais uma vez, né? O direito positivista é exatamente isso. Acima de 100 precisa de 2, acima de 200, acima de, que não eu falei, de 1.000, nós precisamos de 5%. Isso não importa na prática para mim. Né? Se eu tenho 15 funcionários, eu tenho condição de ter um PCD dentro do meu quadro de funcionários, não pela necessidade, né? não pela lei de cotas que não me obriga, não. Se esse PCD ele produz, ele tem que estar ali. A Julinha, que chegou no nosso escritório com 18 anos, já era PCD, com 18 anos já tinha habilitação PCD, entende? Com 18 anos, hoje ela é chefe do escritório. Entendeu? Então, assim, ela passou na frente de todo mundo. Daqui a pouco vai ser minha chefe, né? Então, assim, não tem uma realidade dessa, ao meu ver, né? Essa ideia é um direito positivista. Né? Tanto você tem que cumprir tanto. O Ministério está aqui os números. Não, olha só a minha empresa. Que se você vira uma referência, né? Você tem 100 funcionários e dos seus 100 funcionários, 20 são PCDs. Imagina, isso vai ser o brand da sua empresa, o valor que a sua marca vai ter é sensacional. Então, assim, a ideia de se contratar somente por conta do direito positivista, a lei diz isso, para mim é uma ideia também ultrapassada. Minha visão é um pouco diferente, porque eu sei que se nós olharmos bem, tem muito PCDs, às vezes, dentro da empresa que a pessoa tem medo e vergonha de falar, entendeu? Se nós pararmos numa empresa, dermos uma palestra, nós vamos ver o tanto de PCD que tem ali que nem fala, porque o funcionário ele acredita que ele vai ser demitido, que aquilo é um demérito. Se eu contar que minha audição do ouvido direito ela é mais baixa, eu sempre falo que é o teste da esposa, né? Quantas vezes que sua esposa te chama, né? Fala assim, João, aí você já fala, pois não, bem, tô aqui à sua disposição. Aí fala, João, David, ó, tô aqui, né? Não, João. Às vezes a pessoa, ela desatenta, às vezes ela não tá ouvindo mesmo. Ainda mais funcionário de empresa, ruído alto. Da esposa. É a mesma coisa, a Daisy te chama, né, João? E você fala assim, João, a terceira vez ela te chamou, ou a gente tá assistindo futebol, né? Estamos vendo ali o jogo, ou então você está com uma perda auditiva. E funcionário de empresa tem muita perda auditiva. Mas muita gente, né? Tem essa perda auditiva. Então você quer dizer que tem como ter a equipe já atuando e fazer uma ação em cima dessa equipe para entender quais dali tem algum tipo de deficiência e que pode trazer isso para o quadro de PCD da empresa. Isso é possível? Esse é o pulo do gato. Isso daí é o que muda o jogo. O empresário, por isso que esse serviço que o senhor está fazendo hoje, ele é diferente. Não tinha médicos na internet fazendo isso antes. De medicina e segurança do trabalho, acho que eu nunca vi. Nunca vi. Porque falou que a câmera digital não ia crescer e que as pessoas iriam se adaptar àquela realidade. Então, assim, o médico que está hoje produzindo conteúdo na internet, que às vezes assim, meu conteúdo não chega a quase ninguém, não está isso. Daqui a 3 anos, se ele não começou hoje, ele vai sentir falta disso. Sim. Então, esse serviço de informação que nós estamos fazendo hoje aqui, que vai chegar no empresário, vai chegar naquela pessoa, e ele vai te assistir e ver, olha, eu consigo cumprir a cota PCD com o meu próprio quadro de funcionários, vou ligar para o Dr. João. Entende? Então, é óbvio que não é algo simples, né? É óbvio que nós estamos falando de economia milionária. As multas, elas chegam a milhões, dependendo do tamanho da empresa. Tem como cumprir? Tem. De uma maneira... envolve tecnologia, envolve conhecimento, envolve conscientização. Mas tem como fazer. Tem como fazer. Isso daí é aquilo que eu falo.
As pessoas que não se atentarem, os empresários que não se atentarem, eles vão ficar para trás. E quantas coisas novas que tem de tecnologia quando se fala em segurança do trabalho, né? Sim, sim. E daí você quer dizer que a solução você tem para um cliente desse? O escritório, não só o escritório, Dennis. tanto o escritório quanto a LeaderMed, né? Então, assim, a gente consegue junto, porque a realidade hoje, a gente já viu isso com as grandes empresas, né? Você vê assim, ó, Renner vendia só roupa, né? Riachuelo vendia só roupa. Agora você chega na Riachuelo, lá vai vender roupa, lá vai vender perfume, lá vai vender um cartão de crédito, lá vai vender um seguro, dentro de uma loja de roupa. Então, o empresário que não entender essa união das empresas e dos negócios, ele vai ficar para trás. E eu não falo somente de fusão, eu falo de parceria, de colaboração. Sim. Então, se nós compreendermos que a medicina e o direito estão interligados, ainda mais quando nós falamos de segurança e medicina do trabalho, o empresário tem que entender isso de uma maneira muito simples. Então, assim, a solução está na união, tanto do direito quanto da medicina e da conscientização. Economia é muito grande para o empresário. O empresário vai deixar de gastar dinheiro, viu? Vai deixar de pagar. Eu fico assim impressionado. O empresário vem uma multa para ele, certo? Uma multa de 50 mil, 100 mil. Eu já peguei multas assim milionárias. Mas você teve um caso agora recente? Diversos casos, né? Então, assim, como é que eles fazem, né? Muitos dos empresários. Vem uma multa, o Ministério do Trabalho vai enviar a multa ali. A multa é de 100 mil reais, né? Porque assim, a multa é por cada PCD faltante. Então, cada PCD faltante, o empresário tem que pagar a multa e ele vai pagar ali, né? E vem uma multa de 200 mil. Aí ele pega e fala assim, o Ministério Público fala assim, do trabalho, né? Olha, se você pagar 50% da multa, se você pagar à vista, eu te dou 50% de desconto. O empresário vai lá e paga. Então, de 200, ele paga 100 mil. Ele vai falar, não, mais fácil pela dor de cabeça. Não, gente, são 100 mil reais. E essa multa vai ter o outro ano, porque ela é progressiva, ele não está olhando agora. Ele não vai conseguir cumprir a cota. Se ele não cumpriu nesse ano, o ano que vem ele vai cumprir de novo. E no outro de novo, ele vai... Olha os valores, né, de empresas grandes e diversas outras empresas recebendo. Se você, qualquer empresário, fala que isso não vai chegar em mim, coloca o valor da progressividade da multa, né? As empresas enormes receberam de notificação e depois foram multados, né? São valores milionários. Até porque, né, Denis, não são todos os casos de PCD que precisam de adaptações internas da empresa para poder colocar aquele trabalhador na efetividade da função dele, né? E o que nós estamos falando hoje não é só isso. Eu não estou falando de uma contratação e adaptação. Eu estou falando assim, da maneira com que está a sua empresa, com o seu quadro de funcionários, é bem possível de você cumprir a cota PCD se você tiver tecnologia, conhecimento, equipe, parceria, e não é algo absurdo que eu estou trazendo realidade, né? Então, assim, se eu sou empresário hoje, eu parava para assistir esse podcast. Tá vendo? Se você tem empresas grandes e está tendo essa dor de como contratar, procure não só a LeaderMed, mas também o Dr. Dennis. Soluções nós temos para isso aí, viu? E não é coisa que vai levar anos pesquisando, não. A gente consegue a solução rápida, né? Aquilo que eu falo, dentro da advocacia, tem algo que, assim, hoje é muito mais fácil uma pessoa procurar a medicina do trabalho do que o advogado, né? Ao meu ver, é muito mais fácil. Porque a medicina do trabalho vai ter que ter um jurídico próximo dela, né? Sim. Então, assim, não tem nem necessidade da pessoa me mandar mensagem. Eu prefiro trabalhar conscientizando. Se a pessoa mandar uma mensagem para a LeaderMed, para mim já é um sucesso, porque não tem necessidade nenhuma da pessoa procurar o nosso escritório querendo uma solução para isso. Porque se ela procura a LeaderMed vai me procurar, se ela procura um outro... Porque no Brasil quem fala disso daí sou eu. Pesquisa na internet quem é que está falando sobre a aposentadoria do PCD para empresários. Você vai ver outros advogados falando da aposentadoria do PCD. Mas para empresários é só eu que falo. Então, assim, de jeito ou de outro, a pessoa vai chegar até mim. Então, eu nem preciso divulgar, fazer propaganda, nem nada disso. Porque, no caso do senhor, que já está dentro das empresas, é muito mais fácil, né? Então, assim, eu falo para quem? Para pessoa física, o CPF. É óbvio que eu vi dentro dessa realidade que o empresário precisa ser conscientizado. Mas é muito mais fácil partir da medicina de segurança do trabalho, que é esse trabalho que o senhor está fazendo, do que de mim, né? Então, assim, é muito simples. A pessoa pesquisar e procurar o médico. Muitas vezes a empresa só vai te procurar quando chega a multa, né? Na maioria das vezes. E não, ela não vai me procurar ainda. Não vai, porque o meu serviço não é... É óbvio que tem maneiras da gente coibir essa multa, de diminuir esse valor de multa, ou até mesmo de não pagar a multa. Não, até mesmo de não pagar a multa. Né? Nós estudamos, a gente tem um trabalho de jurimetria no escritório. O que é jurimetria? Eu pego e vejo todas as decisões que aconteceu nesse caso, nesse estado. Entendeu? A empresa do estado do Mato Grosso. A empresa é de Mato Grosso do Sul. A empresa é de São Paulo. Eu pego todas as decisões que aquele tribunal julgou
né, a inteligência artificial, basicamente, né? Então, o que aquele juiz julgou naquele caso e o que fez ele afastar essa multa? E eu vou lá e trabalho em cima disso daí, conhecendo, de fato, o tribunal e o desembargador que vai julgar aquela decisão, aquele caso, né? Então, isso daí é muito, no dia de hoje é muito simples, isso daí, entendeu? Isso é muito simples, mas o trabalho é como fazer para não receber essa multa. O trabalho é como se defender depois que recebeu. Eu prefiro muito trabalhar a prevenção, e é muito simples, que o que o senhor disse não é algo demorado, não é algo que aumenta tão grande os custos, pelo contrário, diminui os custos do empresário. Então, assim, o empresário precisa estar atento, gente. E o que o trabalhador precisa ter em mãos para poder começar essa análise como PCD? Poxa, legal. Vamos entrar agora naquilo que a gente saiu um pouquinho do empresário para entrar naquilo que é eu. Pessoal, não paramos por aqui, tá? Então, vai ocorrer esse corte aqui, porque entendemos que o Dr. Denis tem muito conhecimento para agregar no nosso podcast. Então, falamos bastante relacionados à visão pro empresário, mas continue nos seguindo porque agora nós vamos falar de como iniciar esse processo pro trabalhador e chegar realmente até o INSS. Então, continue nos acompanhando, em seguida vai ser sobre isso. Eu não posso deixar de falar, né? Siga as nossas redes sociais, @LíderMed Oficial. E a sua, Denis, qual que é? Advogado Denis Rodrigues, @advogado Denis Rodrigues.